Amém, graça e paz. Sejam bem-vindos, você de perto, você de longe. Obrigado pela sua presença, sua participação conosco. Nós vamos continuar a nossa conversa de domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Quem lembra qual foi o assunto que nós conversamos? Você que está em casa, lembra o que foi falado? Você que teve a oportunidade de ouvir a mensagem, você que participou conosco da celebração. Quem lembra? Se você não lembra o texto, lembra o assunto. Se você não lembra o assunto, vou pregar de novo. Mesma coisa. Sinal que não ficou nada no seu coração. Ou você não teve tempo para meditar durante a semana. Quem lembra? Volta procurando no celular para falar. Qual é? Qual foi o assunto que nós conversamos semana passada, gente? Hã? Quem lembra? Pode falar. Quem a lembra? Vamos falar assim igual o Estevão. Quem a lembra? Quem a lembra o assunto? Tá bom. Já que você não lembra, eu vou lembrar você. Você lembra a historinha que eu contei de um classificado, de um documentário que eu assisti do Ayrton Senna? Tá lembrado? Lembra que eu contei? Do acidente dele? Dia 1º de maio de 1994. Que na sexta-feira tinha morrido um cara, no sábado Rubinho Barrichello tinha sofrido acidente, e no domingo Ayrton Senna morre. Aí eu disse que a vida nos dá sinais. E se você não lembra do que foi falado, é porque tem um sinal aí na sua mente. A vida está dando um sinal que você anda muito esquecido. Ou que o que está sendo falado aqui não é tão importante para você. Uma das duas. Ou você é muito esquecido, ou o que fala aqui não é tão importante. O que nós estudamos, aprendemos. Até porque quando eu vou trazer um texto para você aqui, uma meditação, eu não fico a semana inteira à toa, e chega no domingo eu penso, o que eu vou falar? Eu fico a semana inteira estudando, orando, pedindo a Deus, eu fico buscando direção de Deus para chegar aqui e compartilhar com você algo de Deus. E se isso não é importante para você, ou você não consegue guardar o que foi falado domingo passado, ou você tem que procurar um médico, tomar um remedinho, que a cabeça não está funcionando, ou você não consegue dar importância para as coisas que são ditas aqui. Para nós. Você não está prestando atenção nem nos sinais que nós falamos domingo passado, que a vida nos dá sinais. Essa semana, certeza que Deus deu um monte de sinais para você acerca de muitas coisas, talvez passou despercebido, porque você ainda está olhando para o balão. A vida está acontecendo aqui, os problemas estão acontecendo aqui, você está prestando atenção na internet, na rede social, no Instagram, nos shots da vida, ao invés de prestar atenção na sua vida real. E eu sei que isso não é fácil, eu estou falando isso porque Deus tem me cobrado. A função de um pastor é pastorear as ovelhas. Uma das funções do pastor é corrigir as ovelhas. É chamar a atenção, eu não gosto disso, mas é chamar a atenção quando a ovelha está dispersa. Você sabia? Eu não sabia disso não, eu aprendi estudando com os colegas, e uma vez que nós fomos lá na sua casa, quando você morava, vocês cuidavam de uns cabritos, carneiros, lembra? Na chácara. Eu lembro que vocês estavam morando, era indo lá para o Chorão, não era? Eu lembro que nós fomos lá e Leis falou para mim, pastor, cuidar desses bichinhos não é fácil. Todo dia tem que olhar um por um, ver se não tem uma feridinha, uma bicheira, porque um ferimento no bichinho, ele morre daqui para ali. São sensíveis. Cabrito, carneiro, ovelha, são bichos muito sensíveis. E não é à toa que a Bíblia fala que nós somos ovelhas, ovelhas de Jesus. E o pastor tem a função de ficar cuidando das ovelhas, olhando, prestando atenção que aquela ovelha está meio murcha, meio devagarzinho, vai lá ver, de repente até um machucado, um ferimento, tem que cuidar. Ou às vezes é preguiça mesmo da ovelha. E eu vejo que a maioria dos nossos casos é preguiça mesmo, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de pôr a cabeça para funcionar com aquilo que nós estamos tentando juntos pensarmos. Quando eu falo isso, eu comecei domingo passado dizendo que toda vez que eu vou pregar, eu prego para mim também. Quando eu chamo a sua atenção, também estou chamando a minha atenção, eu cobro de mim.
Porque seria uma grande safadeza, uma grande sacanagem eu chegar aqui e falar assim, vocês têm que ler Bíblia, eu não leio. Vocês têm que orar, eu não oro. Vocês têm que guardar o que está sendo ensinado e nem eu guardo o que está sendo ensinado. Pelo contrário, pergunta para a pastora, tem dia que eu não durmo. Você já viu que às vezes eu mando mensagem de madrugada lá no grupo? Tem dia que eu não consigo dormir. Acordo 3 horas, pensando em tudo. Igreja, comunidade, família, fulano, ciclano, beltrano. Eu falo, Senhor Deus, só ora, porque aquele tipo de gente é só jejum e oração, é igual demônio. Só jejum e oração. Não adianta. Esse dia Deus falou sério comigo sobre isso. Eu falei, Senhor, eu não estou dando mais conta. Não estou dando mais conta, Senhor. Estou pensando em fazer igual alguns colegas aí. Entregar a chuteira e fazer outra coisa na vida. Diferente disso. E Deus falou comigo, falou, não adianta. Tem gente que não vai funcionar. Eu falei, mas eu queria tanto funcionar, Senhor. Não adianta. Ela vai passar 30 anos na comunidade sem mudar a vida dela. Vai passar 20, 30 anos fazendo a mesma coisinha sem avançar na vida espiritual, sem crescer, sem prestar atenção que ela está comendo cocô dia de semana e chega aqui e quer comer caviar. Aí passa mal e fala, pastor, não sei o que aconteceu. Você está comendo porcaria durante a semana toda, meu irmão. Semana toda ingerindo só tranqueira. Jogando para dentro, para os ouvidos, para os olhos, só aquilo que faz mal. Aí chega no domingo, quer comer um pão santo de Deus, a palavra fresquinha de Deus, para alimentar o seu espírito e quer que você passe bem. Não vai passar bem nunca. Por quê? Porque não se alimenta daquilo que deveria se alimentar. É igual você ir na nutricionista, ela fala assim, ó, você tem que comer isso aqui, parar de comer tal coisa. Você continua comendo as mesmas coisas, não muda, não vai mudar. É igual ir na academia e não fazer exercício. Não adianta ir na academia. Você tem que fazer exercício. Não adianta vir na igreja. Você tem que se converter. Não adianta participar do culto. Você tem que se mudar de vida, ter um outro estilo de vida, uma vida com Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca constante. Ah, pastor, mas eu tenho feito. Tá, parabéns. Se você tem feito só o que Deus manda, nós vimos domingo passado. Jesus nos chama de servo inútil. É nessa conversa que eu quero ter sério com você aqui, você de casa. Por quê? Porque eu falei domingo passado, tem vezes que dá medo de falar algumas coisas, as pessoas não quererem vir mais ao culto. De tão sério que é a vida com Deus, de comunhão com Ele, de chamada de atenção para o nosso bem, não é para nos diminuir, não é para nos matar, não é para nos anular. Deus, todas as vezes que corrige os seus filhos, Ele corrige os seus filhos porque Ele ama. E eu preciso aprender isso, que Deus está nos corrigindo com a sua palavra. Ele vai continuar nos corrigindo. Domingos passados eu falei que o Senhor é o Rei, dele é o reino e toda a glória. Domingo passado eu comecei falando para vocês que a vida sempre dá sinais sobre as coisas que acontecem. Falei para vocês que Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. E Jesus, a própria verdade diante dele, ele não conseguia ver quem era Jesus. E às vezes nós estamos assim também. Estamos diante de Deus, diante de Jesus, e não conseguimos ver, crer que é Ele que está conosco. Culpamos o governo, culpamos o casamento, culpamos as pessoas. Quando, no entanto, somos nossos olhos que estão fechados, nossos ouvidos que não estão atentos. Não conseguimos mais prestar atenção no Evangelho puro e simples de Jesus, porque estamos com tantos afazeres, como Marta estava aquele dia, e Jesus falou para ela, calma Marta, para que essa correria, faça como Maria, senta, escute, receba a palavra. E nós vemos então nessa toada de que Jesus sempre nos dá, a vida sempre nos dá sinais, que Ele nos chama de servos, mas em João 15 ele vai dizer, eu não chamo mais você de servos, mas chamo vocês de amigos. Vós sois os meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando, diz Jesus. Li o texto lá de Isaías, que fala, Isaías capítulo 1, que o boi conhece seu possuidor, que a ovelha conhece o seu pastor, mas ele fala assim, mas vocês, meu povo, não me reconhecem como Senhor. Falei sobre o senhorio de Deus, como que é ser servo desse Senhor. Essa música que acabamos de cantar, reinar em mim,
sobre o meu pensar, sobre o meu falar, é tão falso em algumas das nossas vidas, em alguns momentos, que a gente nem pergunta se o que nós estamos ouvindo agrada a Deus. A gente pega e ouve. Esse dia eu ouvi uma música aí que eu falei, com essa onda aí agora, essa lei que estão querendo implantar aí sobre a violência contra a mulher, que eu acho que deveria ser séria mesmo, como ela deveria ser séria, como tem que ser, mas as próprias músicas estão sacaneando com as mulheres e ninguém fala nada. Ninguém critica o autor. Até as mulheres dançam, cantam. Eu vi uma música esse dia numa casa aí que estava falando que vai ter uma festa que lá vai ser tão bom que vai ter 7 para 1. 7 mulheres para 1 homem. Sabe o que está falando de vocês? Mulheres, essas coisas. E canta, e as mulheres gostam. Acha legal, acha bonito. Fala, meu Deus, não estão conseguindo prestar atenção, que estão se matando, estão tentando proteger, mas é de uma forma tão sutil e melindrosa e falsa, que na verdade eles querem outra coisa usando as mulheres. Porque se for falar em gênero humano, tudo que está tentando proteger a mulher já protege o ser humano, não importa se é homem ou mulher. A lei protege o ser humano, mas não, aí começa a dividir, ao ponto de, se eu falar para a Evelyn que ela hoje não fez alguma coisa, porque ela estava de TPM, ela pode me processar. E qual o patrão que vai querer contratar uma mulher que sabe que durante um ano ele pode ficar sem ela por causa da gravidez, por causa de problemas de saúde? Ele prefere não contratar, daí acaba as mulheres sendo prejudicadas por uma lei que elas mesmas ajudaram a criar. É sério isso, precisa prestar muita atenção no que está se falando, no que está se criando aí, e orar a Deus para Deus dar sabedoria para a gente agir da forma mais sábia possível. Então, domingo passado nós fomos nesse rumo da nossa conversa. Eu queria hoje continuar falando com você sobre isso, sobre o senhorio de Jesus na nossa vida, sobre a importância da comunhão, da palavra de Deus. Lembrando que hoje, no calendário cristão, a gente comemora o quê? Domingo de Ramos, segundo algumas tradições católicas, alguns evangélicos também pensam assim, porque é uma semana antes da Páscoa. Eu não sei você, mas você já participou de procissão do Domingo de Ramos? Quem já participou? Carregou ramo lá? O que mudou a sua vida com aquele ramo? Tem algumas igrejas que ainda fazem. Hoje pela manhã fiquei sabendo que teve na nossa cidade algumas caminhadas sobre isso. Eu queria só conversar com você sobre isso, porque ali, eu vou ler com você o texto, depois a gente entra na conversa. Tem em todos os evangelhos, fala sobre essa entrada, é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E é justamente para cumprir o que o profeta Zacarias fala em Zacarias 9:9, Val, se você colocar ali para nós, Zacarias 9:9 fala sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém, que não era Jesus ainda, mas fala assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, seria Jerusalém, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem de ti o teu rei, ele é justo, traz a salvação, ele é humilde, vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Muito bem. Essa é a profecia. Isso é a profecia que estava sendo dita pelo profeta. Mas aqui em Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João 12, esses 4 evangelhos relatam a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu vou ler um deles, só um, depois você pode estudar em casa e ler todos os outros, cada um traz um detalhezinho um pouco mais assim aprimorado, com alguns detalhes, mas eu quero ler com você o de Mateus 21. Mateus 21, a entrada de Jesus, Mateus 21. Lembrando que essa entrada ele estava indo para uma festa, Mateus 21. Todos acharam? Quem está com Bíblia e celular aí? Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, João 12. Eu vou ler o texto, acompanhe comigo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, Jesus enviou 2 pessoas,
ide às aldeias que está diante de vós, e logo vocês vão achar presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Despendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Preste bem atenção. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo vos enviará. Versículo 4. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, que é esse texto que eu li com vocês, Zacarias 9:9. Verso 6. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenava, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramo de árvores espalhados pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é tão poderosa, tão rica, e somente o teu Espírito pode nos trazer entendimento, sabedoria e alimento para nossas vidas. Faça isso hoje através do teu Espírito Santo, na minha mente, no meu coração, na mente, no coração dos irmãos que aqui estão, daqueles que estão em casa ouvindo essa mensagem, aqueles que um dia ouvirão, ó Deus, essa pequena parte das Escrituras. Queremos ser alimentados e desafiados a não só ouvirmos, mas vivermos o que aprendemos na tua palavra. Faça isso em nós, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, os 4 evangelhos relatam. Mas o que eu acho interessante nesse texto, o que tem a ver com o que nós estávamos conversando domingo passado, é sobre Jesus ser o Senhor, o Rei, e aqui ele entra numa cena como se ele tivesse sendo coroado, recebido como rei, sendo o próprio rei, mas totalmente fora do contexto e fora da realidade do que eles esperavam como rei. Isso às vezes acontece conosco, a gente acha que Deus vai agir de um jeito e Deus age de um jeito totalmente diferente. Porque a gente fica esperando, Sérgio, a expectativa humana. Por exemplo, vê uma enfermidade, o que a gente espera? Que Deus vai curar. E às vezes Deus não cura. Aí você fala assim: mas Deus não me ouviu. Não, Ele te ouviu. É que Ele não quis curar. Ele não quis. Ah, pastor, mas você acha que Deus não quer? Não, eu acredito que Ele sempre quis. Eu acredito que Deus sempre quis nos salvar e nos curar, por isso que Ele enviou Jesus. Mas mais do que nos curar, o maior desejo de Deus é nos salvar. Deus não está interessado em você ter uma vida boa aqui na terra, somente. Ele está interessado em você ter uma boa vida eterna com Ele. Essa é a grande pegada. Não é viver bem 80, 90 anos. É viver para sempre com Ele. Mesmo que esse tempo aqui na terra não seja do jeito que você quer. Mas mesmo assim, Deus é tão bom que Ele diz: pede-me e eu vou te dar. Deus, o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus tem prazer em nos dar o que nós precisamos. Mas escute bem o que eu vou te falar. Geralmente Ele nos dá o que precisamos e não o que queremos. Porque às vezes o que queremos não é o que precisamos. Às vezes o que você precisa é ficar sem carro. Mas como? Às vezes pode ser que é melhor para você ficar sem o carro. Ficar sem a casa. Às vezes o melhor é você ficar sem aquilo que parece ser bom você ter aquilo. Por quê? Porque no Evangelho, no reino, é de cabeça para baixo. A visão do reino, Kaori, é o oposto do mundo. No mundo, os maiores são servidos. No Evangelho, os maiores servem. No mundo, a gente soma e ganha, e multiplica, e compra, e adquire, e fala: estou próspero. No reino, é você perdendo que você ganha. Jesus fala: aquele que perder a vida por mim, vai ganhar. É o oposto de tudo. Jesus anda na contramão do sistema. Jesus é o cara da contramão. Todo mundo esperava vir aqui um rei com sua carruagem, com um monte de soldados, porque na cabeça deles, a festa, Jesus estava indo para a festa da Páscoa. Sabe quem era aquele homem montado no jumentinho? Quem era?
O rei? Mas que rei? Hã? Que rei? Hã? O rei da salvação? O que mais? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, montado no jumentinho. Só que também, quem estava montado no jumentinho era o cordeiro, que estava indo para ser imolado. Olha que contraste. O rei entrando montado no jumentinho, ao mesmo tempo um cordeiro indo para ser sacrificado. Porque dali em diante ele vai preso e começa toda a saga do sofrimento humano de Jesus. Na cabeça do povo, dali ia para a glória. Jesus ia chegar, arrancar uma espada daquela do Conan, ou trazer para o mundo moderno aquela de luz, um sabre de luz da Guerra nas Estrelas, Star Wars, rodar a baiana, matar todos os romanos, chamar os discípulos, agora eu vou dar força para vocês. Lembra que eu falei, vocês pisarão serpente, escorpião, agora é hora de todo mundo virar X-Men e matar todo mundo, e nós vamos implantar o nosso reinado, e nós vamos governar isso aqui. Eles tinham essa expectativa de que o rei iria fazer isso. E Jesus, contrariando tudo e todos, chega e fala para os caras, vai ali buscar um jumentinho. De quem? Eu acho massa. Jesus, talvez ele já tinha passado lá e conversado com o cara. Não tem isso relatado. Mas diz que se o cara perguntar para quê, fala que o Senhor precisa dele. Eu mandei um link para vocês do The Chosen, tem essa cena, acho fantástico. Os caras vão lá e pegar o jumentinho, o cara fala, o que você está pegando aí? Ele falou, o Senhor precisa dele. Como assim o Senhor precisa dele? O Senhor mandou dizer que ele precisa do jumentinho. Aí o cara, vocês são seguidores do judeu? Aquele? Sim. Aí começa a citar o texto de Zacarias e fala assim, eu sei dessa história. É para isso? Então pode levar. Você já parou para pensar? Esse pequeno trecho nos faz pensar assim, o que você tem na sua vida é para a glória de Deus? Você está usando as coisas da sua vida, seja um jumentinho, seja um cachorrinho, um gatinho, seu filho, você está criando ele para a glória de Deus? Você está entendendo que Jesus está falando assim, eu estou te dando essa criança para você cuidar dela, mas ela será minha. Eu vou usá-la para a minha glória. Vai chegar alguém e falar assim, vim buscar sua filha, porque ela vai ser uma missionária lá na África, para me servir. Eles falam, mas tadinha, mas não vai sofrer. Se é para servir Deus, Deus não vai deixar sofrer para além do que for necessário. Mas não, nós estamos vivendo só em função deste mundo e as coisas deste mundo. Mas olha que interessante essa história. Jesus estava entrando, o rei dos reis, o senhor dos senhores, com um jumentinho. Nos outros evangelhos você vai encontrar às vezes só o jumentinho, não tem a jumenta e o jumentinho. São detalhes que não faz diferença, porque não importa se tinha dois ou um, não importa que o cordeiro estava em cima do jumentinho, entrando em Jerusalém. E o texto diz que isso aconteceu para se cumprir as escrituras, que falava sobre a filha de Sião, o seu rei entrará montado no jumentinho. Indo os discípulos foi ter como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e colocaram as suas roupas sobre o jumentinho, fazendo ali uma sela para Jesus montar. O jumento era emprestado, a sela era emprestada, nada era dele, sendo dono de tudo. A cruz não era dele, sabia que a cruz de Jesus morreu não era dele? A cruz era para um malfeitor daqueles que estavam presos lá, possivelmente Barrabás. Eu gosto dessa sacada do Mel Gibson, que quando Jesus, no filme Paixão de Cristo, que eles deitam Jesus assim na cruz, eles percebem que o local de perfurar a mão é muito comprido, quer dizer, Jesus tinha pouca envergadura, o outro bandido tinha mais envergadura, então a cruz foi feita para um cara de braços compridos, e aí eles amarram a corda no braço de Jesus e puxa. Quando puxa, desloca o ombro dele, assim, para chegar no local onde ele tinha que perfurar com o prego. É interessante esse detalhe, porque esse detalhe mostra que a cruz não era dele, não foi feita na medida dele, mas justamente para nos mostrar que ele assumiu o lugar de alguém. Ele pega um burrinho emprestado, ele nasce numa manjedoura onde não é um berço para ele come na casa das pessoas,
ele fala para os discípulos, as raposas têm seus covis, né? Os lobos têm seus passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tipo, ele era dono de tudo, Sérgio, e disse que não tinha nada. E a gente não é dono de nada, quer ser dono de tudo. A gente vive uma vida querendo adquirir, comprar, esquecendo que o Senhor é Ele. E se eu tenho alguma coisa, eu tenho que fazer como aquele cara do jumentinho. Eu tenho que servir o meu Deus, nem que se for com o meu jumentinho. Ou nem que se eu for o jumento. Chegar para alguém e falar, monta aí. Por quê? Porque Jesus fala, eu vim para isso, para servir. Interessante. Trouxeram o bichinho, colocaram as roupas sobre eles. E a Bíblia diz que quando ele foi entrando em Jerusalém, as pessoas iam jogando as roupas no chão. Pegaram galhos de palmeira e começaram a levantar para cima, gritando, aqui tem um detalhe, gritando uma frase, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 9, e as multidões, tanto as que procediam, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa palavra, bendito o filho de Davi, era o sinal de que eles criam na promessa de que nasceria o filho de Davi como Salvador e Rei. Só que na ideia deles, esse filho de Davi, ele seria um homem tipo Davi, um rei conquistador, um rei guerreiro, um rei que ia chegar ali e rodar a baiana. Jesus vem e faz totalmente diferente. E as pessoas começam a gritar e levantar as mãos, e era um momento de glória. Aí, algumas tradições cristãs usam esse dia, esse momento, abençoa as palmeiras. Eu lembro minha mãe, ela tinha ramo da missa guardado lá em casa, aquele ramo seco. Toda vez que dava aquele, eu estou aqui lembrando cenas, aquela tempestade que parece que vai descobrir a casa, que você abre a porta, tá aquele vento, meu Deus do céu, e nós sozinhos em casa, sem meu pai. Minha mãe abria a porta assim, jogava sal grosso e colocava fogo no galho, lá no ramo, e jogava assim. Diz que era uma simpatia, um crendice, para diminuir a tempestade. Você entendeu? E a fé vai naquilo que a pessoa crê, né? Ela está crendo que aquilo lá pode. Eu lembro dessa cena, de minha mãe de noite, de madrugada, a gente acordar assustado. Muitas vezes ela colocava nós debaixo da cama ou debaixo da mesa, porque parecia que a casa ia cair. E se caísse, estava protegido pela cama ou pela mesa, né? Na cabeça dela, dependendo do que fosse folagem, pode machucar mais ainda. Mas coração de mãe protegendo os filhos. Eu lembro dessa cena, Val, de madrugada, que a porta abrindo assim, ela segurando a porta, porque tinha que abrir, jogar e fechar rápido, que a porta, o vento estava empurrando a porta. Então, algumas pessoas usam dessa fé de acreditar que aquele domingo, aquele ramo vai resolver o ano todo da vida dela. E você sabe bem que não é nesse rumo que as Escrituras nos ensinam sobre esse dia. Esse dia está mostrando que Jesus entra como rei, sendo rei, aclamado como rei, mas no rei, na visão deles, não era naquele formato. Jesus, para ser o rei, na visão deles, teria que entrar num corcel, um cavalo, corcel, uma carruagem linda, com um exército enorme, para chegar patrolando todo mundo. E Jesus vem montado no jumentinho, sem sela, e aclamado pela multidão. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E essa frase demonstra que o povo tinha entendimento das Escrituras, da história de quem era Jesus. Jesus não era só um profeta, ele era o filho de Davi. Ele vinha de uma linhagem nobre. E Hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas, é um nome forte também. É o mesmo clamor do cego, quando ele grita, ô filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus escuta isso, fala assim, opa, nós vamos para lá. Então, o que eu quero mostrar para você aqui nesse texto? Primeiro, que Jesus não é o rei tipificado pela expectativa deles. Jesus contraria todas as expectativas humanas, em todos os sentidos, para mais e para menos. Os discípulos estão no barco, começa a tempestade,
e vê um homem andando sobre as águas. Eles imaginavam que Jesus ia vir andando sobre as águas? De maneira alguma. De maneira alguma. Pedro era pescador, ele sabia que era impossível um homem andar sobre as águas. E quando eles veem, eles ficam tão espantados que a Bíblia diz que quando eles olham, falam, é um fantasma. Por que para andar sobre as águas? Você pode ser um espírito, um fantasma. E alguém enxerga, não, é o Senhor. Aí Pedro fala que é o Senhor mesmo. Se é o Senhor, manda eu ir. E Pedro sai do barco, sai andando, e o texto você sabe que no meio do caminho Pedro começa a afundar. Justamente para mostrar também que a nossa fraqueza nos faz afundar. A nossa incredulidade nos faz afundar. Desviou os olhos do Senhor, parou de prestar atenção no Senhor, começou a prestar atenção na onda, afunda. Por isso que domingo a domingo eu falo, lembra domingo que nós pregamos? Porque você para de prestar atenção na palavra e começa a prestar atenção na onda. O que é a onda? A onda são as dificuldades, as lutas da vida do dia a dia. E você fica super valorizando isso como se fosse Deus tivesse que resolver todos os problemas da sua vida. Eu vou te dar uma notícia. Deus não quer resolver todos os problemas da sua vida. Ele quer te salvar. Ele ajuda você. E, aliás, ele já deu todo. É como se você passasse num departamento celestial e Deus te desse um crédito com todos os poderes para resolver tudo. Ele já te deu. Deus já nos deu tudo que nós precisamos para resolver tudo o que tem que ser resolvido. Mas não está na sua carteira de trabalho, não está na sua conta bancária, não está na sua capacidade intelectual de estudar. Isso está naquilo que a palavra do Senhor diz, que estão escondidos em Jesus todos os tesouros da terra. Tudo que nós precisamos, Sérgio, está em Cristo. Tudo. Vida, saúde, poder, suporte para enfrentar as lutas. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que ele é um exemplo de que suportou coisas, por isso que ele pode hoje nos auxiliar, porque ele passou por experiências terríveis, tendo suportado dores, ele sabe o que é sofrer. Então ele nos capacita, ele nos ajuda, ele já nos deu condição para isso. Quando você fala assim, não estou aguentando mais, fala assim, você não está aguentando sozinho, mas comigo você vai aguentar. Porque com Jesus a gente pode passar até pelo vale da sombra da morte. O salmista diz lá no Salmo 23, tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E diante das lutas, das tribulações, enfrentar as perrengues do dia a dia, o salmista vai dizer que ele, diante dos inimigos, ele vai preparar uma mesa para você. Você não vai guerrear, você vai servir, a pessoa come, hein? Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23. Então Jesus é o cara que vem contrariando, vem em toda a história mostrando que a vida não é como nós imaginamos ou queremos, mas a vida é como Ele quer e do jeito que Ele quer. Agora você tem que tomar uma posição. Ou você acredita nisso mesmo e entra para o time dele, ou fica sentado na torcida, assistindo a coisa acontecer, tomando posição dependendo do placar. Lembra que eu falei domingo passado? Você vai esperar quebrar a barra de direção para você tentar fazer a curva e não conseguir fazer a curva e chapar de cara na realidade, porque você não deixou Jesus ser o piloto da sua vida. Tem hora que a gente faz isso mesmo, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Eu tenho conversado com pessoas que falam assim, não aguento mais a minha vida, meu problema com isso, fulano, ciclano, beltrano, meu trabalho, meu casamento. Aí eu vou orar, Deus fala assim, não fale mais nada, porque você já disse para ele, existe uma possibilidade de resolver. Modelo bíblico. Não quer? Então viva a sua vida do jeito que você quer. Vai viver do jeito que você quiser. Mas não venha chorar as mínguas para mim, porque o padrão bíblico para uma família está aqui escrito. O homem, marido de uma só mulher, o homem que morre pela sua esposa, aquele que não que mata a esposa, é o que morre pela esposa, é aquele que se entrega por ela, aquele que cuida dela, que zela dela. Esse é o padrão. Você quer viver diferente? Então viva. Mas não adianta ficar chorando. Mulher também, mulher submissa ao marido, submissa não é ser capaz, é estar ao lado, dizer eu e meu marido somos um, nós estamos juntos, eu quero promover esse varão aqui, ele é meio cabeçudo, mas Deus não põe na vida dele para ajudar, porque o texto bíblico diz que a mulher ia ser auxiliadora, ajudadora, ela ia
ou em ordem algumas coisas para ajudar ele a ser o homem que Deus quer que ele seja. Não é ser o homem que ele quer ser, é ser o homem que Deus quer que ele seja. E o homem que Deus quer que ele seja é um homem que morre pela mulher, segundo Pedro. Mas não, quer viver a vida do seu jeito? Então viva. Ah, meu filho, a Bíblia ensina que os filhos têm que ser criados assim, na disciplina. Chega junto, chega o milho, arrocha com o guri. Que galho verde enquanto é verde sem verde. Depois que cresce, não direito é mais difícil. Mas não, ai, vai frustrar, coitadinho. Você acredita que lá em casa ele manda? Então tá, ué. Então continua no seu padrão, na sua psicologia, no seu jeito de ser, porque a Bíblia ensina assim, e nós aprendemos assim. O mundo vai dizer que não, a sociedade vai dizer que não. Então siga o mundo, a sociedade e o seu coração peludo. Porque a Bíblia ensina assim, ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho. É pegar na mão dela e ir andando no caminho com ela. Não é mandar ela, ó, você vai nesse caminho, não é pegar na mão e falar, vem comigo. E não é fácil, não é fácil. Mas querem crer no coach, querem crer na psicologia moderna, querem crer no que fulano, especialista da internet falou, então segue. E pega a Bíblia e rasga, joga fora. Fala que a Bíblia não funciona. Eu prefiro ainda ser o Jacu que crê nas Escrituras, que acredita que o que Deus ensinou para nós aqui serve para nós hoje, salvo de algumas interpretações para a realidade daquela época, mas a maioria das coisas de princípios e atitudes e comportamento, a Bíblia ainda é uma das melhores, se não a melhor instrução para a família, para o homem, para a mulher, para criar filhos, para prosperar. Mas para isso, eu tenho que entender que Jesus é o meu Senhor. Aqui, Jesus entra e a multidão grita o quê? Hosana nas alturas. Se você virar alguns versículos, alguns capítulos aqui, algumas páginas, cada evangelho vai ser um pouco diferente, um mais perto, outro mais longe. Mas aqui mesmo, em Mateus, nós estamos no Mateus 21. Se você ir lá para o 26, já começa a tramóia para tirar a vida de Jesus. Passa uma semana só, isso aqui tudo. E aquela multidão que gritava, Hosana, Hosana, bendito que venha o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus é levado preso, parte dessa multidão, que eu acredito que muitos são os que estavam ali, mudou o conceito. Já não é mais Hosana nas alturas. Crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E aí vem aquela velha história. A voz do povo é a voz de Deus. Vox populi populis vox Dei. Né? É a famosa frase em latim, né? Que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Vamos consultar o povo, que o povo decidir, é Deus que quis. Tá, então foi Deus que quis. Aí é uma coisa de você trazer para o seu raciocínio. Foi Deus que quis ou não? Que Jesus morresse? Lógico que foi. Foi plano de Deus. Então Deus usou o povo para dizer, crucifique-o. Tinha que ir para a cruz. Não tinha como ele não ir para a cruz. A cruz era o projeto da salvação. Só que para nós, Marquinhos, a cruz, como cantamos agora, rude cruz, se erigiu. A maioria de quem sabe o que é erigiu? O que é erigir? Eu gosto de ir no antigo que traz umas palavras de gente que estudava. Hoje está tão chulé os louvores que cada palavra é te amo, te amo, te amo, mas o te amo dele é igual te amo cachorro, te amo celular. Não tem mais essência. Estou apaixonado por Jesus. Estou apaixonado. Aí faz coraçãozinho. Eu não imagino que você está apaixonado, então vai morrer por Jesus. Não, mas não. Ué, mas não está apaixonado? Quem está apaixonado faz loucura. Rude cruz. O que é rude? Uma cruz dura, rude, firme. Se erigiu, levantou, se ergueu. Dela o dia, fugiu. O que quer dizer que o dela o dia fugiu? Que quando a cruz foi levantada e Jesus estava na cruz, o que aconteceu? Houve trevas. O dia fugiu, o dia ficou com medo. Essa é a encenação da música. Dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. A mensagem da cruz.
Aí nesse hino fala, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que cruz você está levando? Eu gosto do pastor Cláudio nessa parte. Eu aprendi com ele. Ele fala, tem gente que está carregando cruz desnecessária. Tem gente que fala que cruz é a sogra, é o casamento, fulano. Eu falei, não, você não tem noção, bicho. Nada disso é cruz. Ele falou, deixa eu te dar uma dica. Tem gente que pensa que vem no mundo para sofrer, então eu sou para você. Ele fala desse jeito. Eu não vim no mundo para sofrer. Eu vim no mundo para viver. Viver o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim pode passar por sofrimento, mas eu não sinto prazer em sofrimento, nem quero ficar sofrendo. Então eu falo para Deus, Senhor, alivia o máximo que puder a cruz, de preferência de isopor com rodinha, para ficar bem fácil de carregar. Mas não, tem gente que parece que fica buscando peso, sabe? Você fala assim, ora, a pessoa não ora, lê a Bíblia, não lê, muda de vida, não muda, e vai, estou carregando uma cruz, mas é lógico. Jesus dá a dica de como aliviar a cruz. Você põe mais peso na cruz. Você fica buscando situações que atrai para você problemas sérios que você não dá conta de resolver. Mas é tudo resultado da sua desobediência, para você não buscar a vontade de Deus. Nós somos tentados a isso, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Jesus entra, é recebido em Jerusalém, quando ele vai para a cruz, quando ele vai ser julgado diante de Pilatos e a multidão, lá naquela cena que lemos domingo passado, Pilatos fala para ele, o que é a verdade? Aí depois Pilatos vai, lava as mãos, entrega ele lá, fala assim para eles, olha, eu tenho uma sugestão, a gente pode soltar um, quem que vocês querem que solte? Aí pediram para soltar Barrabás, o companheiro lá que eu falei, né? E esse judeu, ele falou, e esse rei dos judeus? Aqui Jesus entrou como rei. E esse rei dos judeus? Tudo isso era sátira. Esse rei de vocês aí, o que eu faço com ele? Aí estava ali o grupo dos religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os publicanos, alguns dos pecadores, a multidão. E você sabe que a multidão é assim, né? Um começa a gritar uma coisa, todo mundo embala. Domingo passado, foi domingo não, foi o dia que foi o jogo do amistoso, Brasil e França, quinta, não sei se foi quinta-feira, teve Brasil e França, o Brasil perdeu de 2-1, jogando com 1 a menos no segundo tempo, pior vergonha que eu já vi, coisa feia, parecia que o Brasil estava com 1 a menos, França com 1 a menos, deu sufoco, meteu 2-1 no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque no final do jogo a multidão começou a gritar, olê, 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 olá, Neymar. Neymar nem convocado foi, para provocar. Isso como que acontece isso? Um começa a gritar, daqui a pouco está a multidão, o estádio todo gritando. Eu imagino que a cena que foi assim também. O que eu faço com esse, o rei de judeus? Alguém, nós temos que acabar com esse cara. Crucifica. Aí foi contaminando todo mundo. Mas se não tivesse começado isso, talvez não aconteceria, mas teria que acontecer o que a profecia diz que ia acontecer, que ele ia ser crucificado. Isso porque era plano de Deus ele ir para a cruz. Porque nem os discípulos queriam que ele fosse para a cruz, porque perder Jesus seria muito triste em todos os aspectos. O Senhor multiplica comidas, cura, resolve os B.O. deles. Eu queria um cara desse na minha agência, no meu trabalho. Eu queria um funcionário desse, Sérgio, trabalhando para mim. Ele chegar para você e falar, Sérgio, pode desligar a máquina aí de furar poço. Por quê? Porque eu vou fazer jorrar água viva aqui agora, sem furar nenhuma pedra. Quer pagar o poço? Vai no peixe. Valdinei, para de ficar fazendo seus docinhos. Por quê? Vai ali no rio, joga um anzol, você vai pegar um peixe que tem uma moeda dentro, que você vai ver 1 ano sem pagar imposto nenhum. Antônio, para de ficar acertando piso aí, por quê? Porque eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vou fazer um caminho aqui só de porcelanato. E o Tonho, esse é o cara. Não precisa, né? Fala, Jefferson, para de fabricar pão, porque eu sou o pão da vida, eu vou dar pão para todo mundo. Faz só um, esse um vai virar 1 milhão. Então eles não queriam perder esse Jesus. Então Jesus chega
diante de Pilatos e o pessoal grita: crucifica, crucifica. Eu estou mostrando isso para você para ver a dualidade do povo. Uma hora gozando nas alturas, outra hora crucifica. E aí? E eu e você, estamos aonde nessa história? Eu gostaria que eu e você tivéssemos nessa parte aqui, ó, de João, capítulo 6. Eu gosto do Evangelho de João. O capítulo 6 tem 71 versículos. João 6. Abra em João 6. É um dos maiores capítulos do Evangelho de João. Em João 6, aqui a partir do verso 60, João 6, 60. Veja só, eu queria terminar essa reflexão nossa sobre o que fazermos diante desse Jesus, que num domingo ele entra montado no jumento como rei, mas não o rei esperado pelo povo, e no outro domingo ele entra como o Cordeiro de Deus sendo sacrificado. João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, quais palavras? Tem que ler lá anterior, quais são essas palavras? Disseram: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse a eles: isso escandaliza vocês? Tipo, está pegando do seu lado? Você também está achando ruim o que eu estou falando? Que será, pois, se você vê o Filho do Homem subir para o lugar para onde primeiro estava? Olha só a palavra de Jesus: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Escute, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Precisa pregar um texto desse? Jesus está pregando uma palavra dura, os caras acharam ruim, Jesus vira para ele: você está achando ruim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. As palavras que eu tenho dito para vocês são Espírito e vida. Eu olho para as Escrituras, Marquinhos, eu tenho que ler a Bíblia como palavra de Deus, como vida, Espírito e vida, para além da letra. Só que eu sou tão burro que eu leio, não entendo nem o que eu leio. Porque eu não tenho interpretação, não tenho escolaridade, eu não estudo, não pesquiso, eu só acredito no que falam. Eu preciso lembrar que por detrás dessas letras aqui tem o Espírito de Deus. Versículo 64. Contudo, há no meio de vós descrentes, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam nele e os que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se o Pai não me for concedido. 66. A visto disso, por causa dessa situação, muitos dos seus discípulos, lê aí, muitos, nossa, Jesus entrou em crise existencial. Puxa vida, foram embora, fiquei sozinho, o que será de mim agora? Olha só o texto: muitos abandonaram e já não mais andavam com ele. Por que eles fizeram isso? Porque as palavras de Jesus eram duras. Porque Jesus desafiou eles. E alguns deles falaram: não é para mim não. Foi isso que Deus falou para mim quando eu estava orando sobre a situação. Falou: não adianta, Anderson, vai acontecer. Você pode pregar água com açúcar, mamão com açúcar, docinho, coisa, não adianta. Alguns vão embora mesmo porque não querem ouvir a palavra que está escrito, do que sai da minha boca, diz o Senhor. Então, verso 67, perguntou Jesus aos 12: porventura, querem vocês também se retirar? Querem ir embora? Pode ir. Respondeu Simão: eu quero pegar essa palavra aqui para nós essa noite. Quero fazer dessa palavra de Simão Pedro a minha oração a Jesus. Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Israel, que Tu és o Santo de Deus. Olha que interessante. Eu queria essa noite, eu e você,
pedíssemos para o Senhor, dizéssemos para Ele, mas não dizer só da boca para fora, dizer de todo o nosso coração: o Senhor sempre tem razão. O Senhor sempre tem razão. O errado da história sou eu. Tu és o Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o dono da minha vida. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu só sei de uma coisa: eu preciso aprender a ouvir o Senhor. Eu preciso aprender a obedecer o Senhor. Porque como Pedro disse aqui, para onde iremos se só tu tens palavra de vida? Pedro estava dizendo, Simão estava dizendo, o Senhor pode ser duro tanto que for, porque é melhor ficar aqui ouvindo o Senhor, porque nós não temos para onde ir, nós não sabemos o que fazer. Se nós formos andar do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito, não vai dar certo. O melhor é estar com o Senhor. Eu comecei aqui o culto falando sobre isso, que as pessoas querem, obrigado Marquinhos, as pessoas querem andar do seu jeito, do seu rumo, fazer o que quer. Tem gente que fala assim, não é pastor, mas eu sinto, quando eu escuto isso de um cristão, eu falo assim, você ainda pensa comigo, eu não falo, mas você ainda não nasceu de novo, porque nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé. Você pode estar sentindo que, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Não, você não foi chamado a viver pelo que você sente. Você e eu fomos chamados a viver pelo que nós cremos. E nós cremos na palavra. Se Deus disse, é e pronto e acabou. Mesmo que eu esteja sentindo coisas, aí pode sentir o que for. Sentimento é coisa da alma. Sentimento é coisa de emoção. Um dia você está triste, outro dia você está feliz, um dia você está bravo. Você está no seu sentimento. A mulher uma vez por mês fica parecendo que vai matar o mundo todo, mas é só a sensação hormonal, não é na fé, porque na fé ela sabe que ela não pode matar. Então, meu Sérgio, o meu desafio com você essa noite aqui, vocês estão me ouvindo, você que está em casa, Jesus está entrando, vamos imaginar que nós estamos lá naquela cena, em Jerusalém, todo mundo ali com o raminho de figueira, raminho de palmeira, bendito que vem em nome do Senhor. Na outra semana está a multidão gritando, crucifique, crucifique. Não vamos entrar nessa onda, porque isso já aconteceu para se cumprir as Escrituras. Agora a Bíblia diz que Ele voltará como Rei, Senhor dos Senhores, para julgar as nações. O nosso papel nos cabe aguardá-lo com figueira, sem figueira, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, mas permanecer firme com Ele, dizendo, para onde iremos, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, eu não quero mudar de religião, eu não quero mudar de denominação, eu não quero mudar de casamento, eu não quero mudar de nada, eu quero continuar no projeto que o Senhor tem para a minha vida. Se é esse o projeto, eu vou continuar firme com o Senhor. Se é para viver a vida do Senhor aqui neste lugar, servindo o Senhor aqui nessa cidade, com essa família, com esse pessoal, Senhor, eu quero continuar a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E de uma coisa eu sei, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou para anunciar a salvação aos outros. E escute o que eu vou te falar. Deus nos salvou para Ele, para anunciar a salvação. Como que eu anuncio a salvação aos outros? Como? Deus nos incumbiu de pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho é uma obrigação, um chamado para todo cristão. Só que escute o que eu vou te falar, não adianta você ficar falando. Paulo vai dizer que nós somos uma carta escrita, as pessoas olham para nós, elas não ficam prestando atenção no que nós falamos, elas prestam atenção no que nós vivemos. A pregação é o como você vive, não é o que você fala. Porque é fácil falar, é fácil vir aqui cantar, mas viver. Vamos aprender com Simão aqui. Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavra de vida. E Pedro responde isso depois de uma chamada. Que Jesus fala para ele, quer ir embora? Pode ir. Você não quer mais ficar comigo? Pode ir, Jesus. Fica aí, Pedro. Eu precisava tanto de você. Sem você não vai ser legal. Não. Eu falei assim, quer ir também vocês? Podem ir. Mas alguns deles, não temos para onde ir.
Por quê? Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu prefiro seguir o Senhor. E eu chamo você hoje aqui, você em casa, para seguir o Senhor. Leia a Bíblia, leia a palavra, leia os evangelhos. Pegue o texto bíblico e fala: Senhor, me ensina, eu quero viver isso aqui, ó. Como que a palavra do Senhor me diz que eu tenho que viver como marido, como esposa, criar meus filhos, minha vida financeira, tudo tem aqui, me ensina, Senhor, eu quero seguir o teu propósito. Senhor, por que o Senhor me trouxe para essa cidade? Por que o Senhor me deu esse casamento? Por que o Senhor me deu essa família? Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que eu quero, o que eu tenho que fazer para fazer a tua vontade? Porque a minha vontade, às vezes, ela é totalmente oposta à vontade do Senhor. Jesus acabou de falar aqui num texto anterior: a carne é fraca, não presta para nada, mas o Espírito vivifica. E ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Quer ter vida e Espírito? Ou vida no Espírito, ou Espírito Santo com vida? Palavra. Olha, Jesus fala: as palavras que eu vos tenho dito. E as palavras que Jesus disse estão aqui hoje para nós. Espírito e vida. Está aqui, ó. Mas enquanto você não entender que leitura bíblica não é uma tarefinha de casa, leitura bíblica é uma obrigação do cristão, ler as Escrituras, se alimentar das Escrituras, olhar para o texto, Marquinhos, e perguntar: o que isso tem a ver comigo? Por que eu estou lendo isso, Senhor? Não precisa ir nem para a internet se você não quiser. Você fecha seus olhos e fala: Espírito Santo, o Senhor que inspirou esses homens a escrever, me fala o que o Senhor quer me falar com isso aqui. O pastor pregou sobre esse texto, não estou conseguindo entender. Fala comigo, Senhor. O pastor é muito burro para ensinar, mas o Espírito Santo é poderoso. Ele abre a sua mente, ele clareia a sua mente. Ele pega o texto de Jesus entrando em Jerusalém e mostra para você algo que eu não falei aqui, e você entende: ah, é isso. Eu tenho que plantar palmeiras para vender. Não sei, se Deus falar isso para você, você vai fazer, ué. Tenho que vender meu carro e comprar um jumentinho? Também não sei. Mas de uma coisa eu sei: Deus é poderoso para falar com você através da sua palavra. Mas nós temos que aclamar Ele como Rei. Seja com palmeira, sem palmeira, Ele é o nosso Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, em nome de Jesus, seja o Rei da casa de cada um aqui, Senhor. Nesses dias que vamos estar comemorando Páscoa, nós queremos dedicar tempo de leitura bíblica, tempo de comunhão com a palavra. Se possível, fazermos um encontro com os irmãos em algum lugar, estarmos juntos. No período da Páscoa, nos reunimos para termos leitura bíblica junto, comunhão, brincadeiras, comida. E tudo isso porque o Rei dos Reis entrou montado num jumentinho, sendo dono de tudo, para ocupar o nosso lugar e nos dar o privilégio hoje de daqui a um dia comer um chocolate tão docinho, tão gostoso, comemorando o que o Senhor passou na cruz por nós. Nos prepare essa semana. Nós não queremos montar uma nova religião, mas que essa semana seja para nós como se fosse uma quaresma, que nós possamos parar um pouco, desligar um pouco a televisão, desligar um pouco as redes sociais e mergulharmos na Tua Palavra, para sermos alimentados por ela, porque o Senhor disse aqui: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Eu quero essa vida no meu espírito, em nome de Jesus. Diga amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo somos mais que vencedores. Jesus é o Senhor da minha vida. O Senhor é minha torre forte. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu refúgio. Em Ti, Senhor, eu me escondo. Guarda a minha casa. Guarda a minha família. Em nome de Jesus. Porque nós preferimos seguir o Senhor. Para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Em nome de Jesus. Amém. Alguém tem alguma contribuição? Uma pergunta? Alguma complementação? Algum testemunho? Obrigado por você ter vindo. Eu quero que todo domingo que nós reunimos aqui, você tenha essa liberdade de falar, perguntar, online, offline, contribuir. Às vezes eu estou pregando, Deus fala com você alguma coisa e você quer contribuir, fala: pastor, quando você está falando sobre isso, Deus colocou no meu coração isso. Porque
A unção está sobre nós, sobre as nossas vidas. Amém? Se Deus usou aquele jumentinho para carregar o Senhor, pode nos usar também. Amém? Deus abençoe, graça e paz. Tenha uma boa semana. Graça e paz.